Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 2, trecho 36. Obtém que Jesus perdoe em parte a sua cidade. Jesus continua fazendo-se ver que quer castigar. Eu lhe roguei que derramasse em mim suas amarguras para livrar a todos, e se isso não fosse possível, ao menos aqueles que me pertencem e a minha cidade. A esta intenção parecia que se unia também a intenção do confessor. Assim parecia que Jesus, vencido pelas orações, derramou um pouco de sua boca, mas não aquela taça descrita antes. Este pouco que derramou parecia que eu fazia para livrar em algum modo a minha cidade, mas não de todo, e aqueles que me pertencem. Todavia, esta manhã, eu fui causa de fazer afligir a Jesus, pois como depois de haver derramado, eu tenho visto mais tranquilo, sem pensar lhe disse: meu bom Jesus, peço-te que me libertes do incômodo que dou ao confessor, de o fazer vir todos os dias, que te custa a te libertar-me, que tu mesmo me ponhas nos sofrimentos e tu mesmo me libertes, certamente que não te custa nada, e se queres, tudo podes. Enquanto eu dizia isto, Jesus punha um rosto tão aflito, que essa aflição me sentia penetrar até o íntimo de meu coração, e sem me dizer palavra desapareceu. Como fiquei mortificado a pensar especialmente que não viria mais. Sabe-se, só o Senhor. Mas pouco depois voltou, com maior aflição, trazendo um rosto todo inchado e cheio de sangue, porque naquele momento lhe tinham feito aquelas ofensas. Jesus, todo triste, disse: vês o que me fizeram. Como dizes que não queres que castigue as criaturas? Os castigos são necessários para humilhá-las e não deixá-las orgulhar-se mais. Jesus, ele não derramou a taça, porque neste momento ele foi vencido pelas orações, né? A intenção de Luísa estava se unindo à intenção do confessor, e como o confessor ali era, digamos assim, a voz, né, de Deus, né, era a representação de Jesus ali, né, digamos assim, né, a Luísa viu que o confessor queria o mesmo que ela queria, né, então ela uniu a oração dela com a oração do confessor, do padre, né. E ele derramou sobre ela um pouco do sofrimento, não aquela taça, né, que ele queria derramar, aquela taça de sangue podre, de sangue putrefato, né, que é a taça da justiça ali que está, né, já transbordando já, né, que Jesus, colocou ali como uma um símbolo ali de que a justiça não aguenta mais, né, a justiça quer castigar, porque a criatura está chegando no seu limite, né, ainda não está no seu limite de maldade, mas já está chegando. E quando chegar, a taça vai se derramar. Mas por enquanto ele derramou só um pouco, né, na boca dela, só uma gotinha, umas gotinhas, digamos assim, para que ela pudesse amenizar um pouco, né, daqueles castigos que ele já estava permitindo que acontecessem naquele momento. E a gente já viu dizer, né, que em outros trechos do livro do céu, que Jesus, ele, digamos assim, com as minhas palavras, né, ele protege, né, os nossos, né, ele diz que protege, principalmente a rua,
a vizinhança, a cidade, né, em que tem um filho da divina vontade. Então foi o que aconteceu aqui, né. Ele livrou de algum modo a cidade dela, né, mas não toda a cidade. E algumas pessoas que eram, né, do convívio dela, os familiares dela, pessoas que pertencem, né, à família dela, digamos assim, amizade, né, grupo de pessoas que estão unidas a ela. Em comum, a Luísa viu que ele foi bondoso com ela, né, de ter atendido a essa oração dela. Ela vendo ele mais tranquilo, né, ela foi pedir para ele, tirar aquele incômodo que ela dava para o padre de todo dia ter que ir na casa dela celebrar uma missa para ela poder sair daquele estado, né, de petrificação que ela que ela se encontrava, assim, como morta. E se não fosse o confessor lá para celebrar a Santa Missa na casa dela, ela não saía daquele estado, né. E isso e ela disse: "Se ele colocava ele no nesse sofrimento, né, ele também poderia ter o poder de libertar ela, né, que se ele quisesse não custava nada se ele quisesse, né, se fosse da vontade dele não pra ele não custava nada". E quando ela disse isso ele ficou aflito, né, porque ela não estava compreendendo, né, porque ela estava aprendendo ainda, né. Volume 2 ela estava bem, ainda na vontade humana, né. A vontade humana é assim, né, eh quando vê que está passando por uma situação muito difícil, uma cruz muito pesada, né, ela quer pedir para Jesus amenizar, né, ela quer que ele liberte ela daquele sofrimento, né, porque ela diz, né, como a Luísa disse: "Se o senhor quiser, o senhor tudo pode", né. Ela pede para ele, a libertação daquela dor, daquele sofrimento, ela pede a cura. Mas ela nunca pede que seja feita a vontade dele, porque ela não compreende que aquela dor, que aquele sofrimento, que aquilo que ela está passando é a vontade dele, que aquilo ali é a cura da alma dela, que aquilo ali não vai curar só uma enfermidade, não vai resolver um problema só não, mas vai curar a alma dela, vai purificar a alma dela, vai santificar a alma dela. Mas a criatura não compreende, a Luísa ainda não compreendia isso. E nós, às vezes, mesmo compreendendo, a gente ainda parece que quer pedir para Jesus, né, eh, aliviar o nosso sofrimento, né. Ontem mesmo eu estava, com muita dor no ouvido, eu estava com infecção no ouvido direito, agora, melhorou, agora está no ouvido esquerdo e é muita dor no ouvido, que dói a cabeça, né, fica latejando, até dói até o olho. E aí eu pedi para Jesus amenizar a dor, porque eu precisava fazer, né, a minha meditação que eu não tinha feito ainda, porque, né, não consegui dormir de de dor, né, a noite toda com dor. E e aí ontem quando eu fui fazer a meditação, que tinha aliviado um pouco, eu tinha tomado um remédio, aí a minha vizinha ligou para mim e conversando com ela, ela falou assim: "Ah, é melhor você ir lá na Santa Casa, né, porque pode ser uma infecção e, né, e precisa tratar". E eu falei: "Ah", eu pensei, né, ela tem razão, né, eu preciso saber que se é ou não infecção. E aí meu marido foi lá, nós ficamos mais de 2 horas lá, chegamos tarde, né, eu ainda estava com dor, aí como tomei remédio, o remédio que ela comecei a pingar no ouvido, aquelas gotinhas para aliviar, né, para fazer o tratamento, né, e aí, né, eu acabei não fazendo, né, a meditação, estou fazendo agora, né, e depois de ouvir o puxão de orelha de Jesus lá no grupo, né, e já estava pensando em fazer isso, mas aí, eu
isso me moveu, né, o que o de Jesus falou lá, né, da prioridade, de colocar ele em primeiro lugar, né. E a gente tem essa compreensão que a Luísa ainda nesse momento ela não tinha, né, de por quê eu tô falando isso? Porque eu pedi o alívio da minha dor, porque eu queria meditar, eu queria, né, ter participado da live, mas, não consegui por causa da dor. Eu falei: "Se eu ficar com a câmera desligada", né, a Aline não gosta, né, que a gente fica com a câmera desligada, dá a impressão que a gente não quer aparecer para as outras pessoas que estão assistindo no YouTube, né, que a gente tem vergonha, que a gente quer ser anônimo, né, mas, então eu preferi não participar, para ficar escutando, né, e deitada ouvindo, porque a dor era muito forte. Mas, eu não deixei, né, de participar, de alguma forma eu fiquei ouvindo, né, tudo pelo YouTube, e aí foi maravilhoso, né, tudo que Jesus falou na live, mas voltando para o trecho, Jesus ele ignorou, né, a impertinência da Luísa pedindo para ele, né, tirar aquela obediência, né, do confessor, né, e ele ficou muito ferido, e ele porque ele mostrou para ela, né, a necessidade que ele tem de castigar, né, porque esse castigo, é como eu já falei, é o que vai fazer a criatura voltar os olhos para Deus, porque quantas situações, né, que eu vejo acontecer, né, com as pessoas, que eu conheço, assim, não só, parentes e amigos, mas eu ouço, né, pessoas falando, né, "Ah, fulano de tal tá doente", né, aquela pessoa, por exemplo, que eu ouvi esses dias, uma mulher que está muito curvada, né, ela tá com quase o rosto dela, eh, assim, totalmente curvada mesmo, quase em forma de L, porque ela é uma pessoa muito apegada à limpeza, ela era, né, e ainda é, né, só que era mais quando ela tinha saúde, ela subia até no telhado para limpar as telhas, de tanto pegada à limpeza que ela era. E aí, por causa desse tanto esforço dela em limpar, manter limpa a casa dela, ela acabou tendo um problema grave de coluna que foi entortando a coluna dela. E ela fez uma cirurgia, e mesmo tendo fazendo a cirurgia, ela não desapegou. Ela continuou fazendo isso, e aí agora é irreversível. Ela não mais volta ao normal a coluna dela, porque ela, né, não entendeu, né, que aquilo ali era um castigo, era uma correção, era para ela desapegar dessa mania, né, de ficar limpando as coisas, né. Aquilo que foi falado no trecho anterior, né, as inclinações, os desejos, né, ele quer que a pessoa ponha em ordem, né, ele quer que se aquiete, que fique em harmonia, assim, que fique ordenado dentro da criatura, e se a criatura não mesmo, né, ele mostrando, antes de castigar ele mostra muito, né, é que a maioria das pessoas não fica atento, não percebe os sinais que ele dá, né, começa uma dor, começa um incômodo, começa alguém falar alguma coisa, as pessoas vão dando ele vai dando sinais através de situações, circunstâncias, pessoas, mas a pessoa não percebe. E aí vem o castigo, e muitos se corrigem, se convertem pelo castigo, né, se aproximam de Deus, se mudam a vida delas. Mas muitos não, a maioria eu acredito que não muda, né, depois do castigo. E aí Jesus fica ferido mesmo, né. Aí ele voltou para ela aparecendo com o rosto inchado de sangue, porque naquele momento em que ela estava, né, pedindo isso para ele, as pessoas estavam ofendendo a ele. Então como não, eh, querer continuar nesse estado, se era é o que Jesus precisava dela, é o que ele necessitava para poder trabalhar, né, com as almas, trabalhar com a construção do reino nela, né, primeiramente, para depois trazer
o livro e hoje nós recebemos esse conhecimento. Era necessário que ela passasse por tudo aquilo, que ela era a cabeça da missão, mas ela ainda não entendia. E aí Jesus apareceu todo triste para ela, né? E diz para ela: Vês o que me fizeram. Como dizes que não queres que castigue as criaturas, né? As criaturas continuam ofendendo apesar de tudo que nós estamos vendo acontecer, né? De castigos na humanidade, inundações, terremotos, tantas coisas que estão acontecendo, sem falar nos castigos que estão acontecendo com cada criatura, né? As decepções, as frustrações, as coisas que estão dando errado, as perdas, tudo, né, que é necessário para humilhar as criaturas, para elas deixarem de ser orgulhosas, para elas pararem de olhar para o próprio umbigo, olharem, né, para o próximo, porque Jesus está no próximo. Ele quer que nós o vejamos em todas as coisas, principalmente no nosso próximo, né? Essa caridade que ele quer que nós façamos é simplesmente o amor. Ele não quer que a gente saia por aí distribuindo cesta básica, né? Não é do alimento físico que a pessoa precisa, é do alimento espiritual. É levar Jesus para as outras pessoas, é falar dele, é essa caridade que ele quer. É esse o alimento que as pessoas precisam hoje, alimentar a alma delas e não o corpo. E as pessoas entendem tudo ao contrário. E aí ele então tem que permitir os castigos para humilhar as criaturas, para elas largarem de ser tão orgulhosas, né? Acharem que não precisam de Deus para nada, que elas podem resolver tudo sozinha, fazer tudo do jeito delas, como elas querem, né? Que elas entendem que isso é o livre-arbítrio, que isso é a liberdade, né? A liberdade é uma coisa, o livre-arbítrio é outra. A liberdade que elas querem não tem nada a ver com a liberdade que Deus que Deus quer, né? A liberdade de escolher entre ele e o inimigo dele. É só essa liberdade que nós temos. Escolher a ele e ainda por cima escolher a vontade dele, né? É isso que ele quer, é esse o livre-arbítrio. É esse livre-arbítrio que Adão e Eva tinham, mas eles escolheram não fazer a vontade de Deus. E aí, consequência disso tudo que nós estamos vendo acontecer e os castigos que são necessários para as criaturas voltarem à ordem, né? Colocando Deus em primeiro lugar. Essa é a ordem, né? E então nós compreendendo isso, nós não vamos pedir para Jesus amenizar castigos, né? Nós vamos muito pelo contrário, né? Aceitar, concordar com ele, ver que é necessário, né? Fazer companhia para ele e não ser como a Luísa, né? Egoísta de pensar, né? De achar assim, não é egoísmo, mas é o amor que ela tinha, né? Pelas criaturas, por Jesus, mas ela ainda não compreendia. Nós já estamos na fase de compreender, né? Aceitar e amar tudo o que ele faz. Amém, Fiat.